Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma questão. Bom, o item agora apresenta para nós uma função, aparentemente exponencial, e sobre ela são feitas aqui as considerações para a gente analisar qual a afirmativa correta. Então vamos ao item. Assinale a alternativa correta para a função. Nos fornece aqui essa estrutura matemática, tá? De domínio reais. Eu vou falar sobre o domínio, imagem e sobre a classificação, porque é justamente sobre isso que o examinador faz análise. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, por que eu disse aparentemente uma função exponencial? Por uma razão muito simples. Nós vamos classificar uma estrutura matemática como função exponencial se ela atender a algumas condições. Ou seja, eu vou representar aqui a função exponencial na sua forma mais básica, chamando a base de a e elevando esta base a variável x. Então, a função exponencial, de forma geral, tem essa estrutura mais básica, elementar, que a função exponencial pode apresentar. E nós temos um indicativo de que possa ser uma função exponencial por uma razão muito simples. A variável aparece na condição de expoente. A variável x, né, que aparece aqui na nossa estrutura, está no expoente da minha base. Mas isso não é suficiente. Para que eu tenha uma função exponencial, é necessário que duas propriedades importantes sejam atendidas. Quais são essas propriedades e que estão relacionadas aqui à base? Primeiro, essa base sempre será positiva, ou seja, sempre nós teremos aqui no valor, né, substituindo essa incógnita A, esse termo A, um número sempre positivo. E a outra propriedade igualmente importante é que esse A obrigatoriamente é diferente de 1. Então, atendidas a essas duas condições, nós podemos falar que a função é, portanto, uma exponencial. Tá? E é o caso aqui, se nós analisarmos de maneira bem objetiva a função, nós temos aqui o número 2 na base, o expoente x, esse menos 1, como eu disse a vocês, é um agregado à função. Mas o que vai caracterizar essa estrutura como exponencial é a presença da variável x na condição de expoente e a base atendendo a essas duas condições. Bom, então vamos aqui analisar o que o problema quer. Primeiro, temos um conjunto imagem, aí ele fornece um conjunto aqui para a gente analisar se esse conjunto é a imagem dessa função, sendo o gráfico uma função crescente. Bom, a gente vai falar da imagem, claro, mas eu quero já dar um destaque aqui, ó, nesse termo. Por quê? Porque o item ele já erra nessa classificação. Só como assim? Pessoal, a função exponencial ela pode ser classificada como crescente e decrescente, e isso vai depender da base. Eu trouxe até um diagrama aqui para a gente poder analisar isso melhor. Primeiro, se nós tivermos aqui, ó, essa é uma reta real, uma reta, né, que representa os valores ali, os valores reais, realmente a gente chama isso aqui de x, mas nesse caso eu estou analisando a base, são os valores que eu posso substituir aqui na base, tá? Então aqui eu estou chamando esses valores como a reta real, só para ficar claro. Então, a reta real, nós temos aqui posicionado o zero, tá? Aqui está o zero, mais adiante nós temos o 1. E na função exponencial, como eu disse a vocês, a base pode, né, na base pode figurar valores maiores do que zero, não incluindo o zero, portanto o zero está aqui marcado com essa bolinha aberta, que em matemática a gente utiliza para dizer que o número não faz parte do intervalo, tá? Então, o zero está excluído. Neste intervalo aqui, nós temos valores decimais, né? Ou não inteiros, ou seja, aqueles números que começam com zero, vírgula alguma coisa, né? Até o 0,99999. E esses números eles são positivos também, claro. Ao chegar aqui no 1, a gente esbarra na outra restrição. Qual que é? A base não pode ser 1. Então, nós já temos aqui, de novo, que saltar, é por isso que a bolinha está aberta aqui no 1. E a partir aqui do 1, né, a partir dele, não incluindo o 1, claro, nós temos os demais valores reais que podem perfeitamente figurarem ali na base. Então, são esses dois conjuntos, né, numéricos aqui, ó, que a gente pode pegar valores para substituir na base. Acontece o seguinte, ó, se o número que eu substituir na base estiver entre 0 e 1, ou seja, qualquer número decimal começado com 0, alguma coisa, cuidado, eu falo decimal, mas pode ser uma fração também, desde que a divisão desta fração resulte em uma decimal não inteira, né? Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 1 sobre 2, se eu divido isso, isso vai dar 0,5, portanto, o número que está aqui entre 0 e 1.
É isso que eu estou dizendo em decimal não inteira. Tá? Então, qualquer fração, isso é muito comum também aparecer em frações. Se você dividir o numerador pelo denominador e o número for uma decimal não inteira, nós estamos diante aí, de um número entre 0 e 1. E, estando a base aqui neste intervalo, a função será decrescente. Tá? Então, simples assim. Caso contrário, se o número for maior que 1, nós estamos diante de uma função crescente. No caso aqui do nosso exercício, veja que a base a base 2 é um número claramente maior que 1, logo a gente já pode dizer que essa função é crescente. É por isso que eu já excluí o item A. Mas antes disso, vale a pena também fazer uma observação aqui bem interessante, que é o seguinte, ó. Muitos examinadores tentam confundir, às vezes não é nem tentar confundir o candidato, mas é representar a base de uma função, né, uma base geralmente fracionária, mas uma fração cuja divisão dá um número decimal não inteiro, representa da seguinte forma. Vamos lá fazer aqui um exemplo para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer. Ó, digamos que a gente tem uma função desse tipo, tá? 3 elevado a menos x. Quem faz a análise aqui muito, né, afoita desta função pode concluir ser ela uma função exponencial crescente. Não é o caso. Mas a base é 3. É verdade, a base é 3. Acontece que junto ao expoente x existe um sinalzinho de menos. E isso faz toda a diferença. Por quê? Eu vou trazer esta base para cá, para a gente poder fazer uma análise mais detalhada. Veja que esse sinal negativo, e aí a gente está lá na propriedade, né? Nós estamos aqui na propriedade das funções. O que está acontecendo? Menos x. Eu vou escrever isso da seguinte forma. 3 sobre 1 elevado a menos 1 elevado aqui, ó, ao x. Tá? Veja que a única coisa que eu fiz, a manipulação feita aqui, foi simplesmente trabalhando com as propriedades da potência. Pronto. O que nós temos aqui é uma forma diferente de escrever esse número. Se eu fizer a multiplicação potência de potência, aqui nós temos o menos x, como aqui está na forma original. Acontece que esse menos, pessoal, esse menos 1, né, e isso funciona para todo número elevado a expoente negativo, ocorre uma inversão do numerador com o denominador. Nesse caso, a gente tem 3 sobre 1. A gente não coloca 1 porque não há necessidade de dividir um número real por 1. Mas, para a gente compreender melhor isso, eu representei, né, da forma como está escrito. Logo, esse expoente negativo ele vai girar essa base. Ou seja, na verdade, nós vamos ter aqui ó, o 1 sobre 3 elevado a x. Então, a rigor, essa função, da forma como ela foi apresentada, embora aparenta ser uma função crescente, na verdade, trata-se de uma função decrescente. Por quê? Escrita da forma, né, mais adequada, nós temos o 1 sobre 3 elevado a x. Repare que esse sinal negativo ele já fez o seu papel, que foi justamente inverter esse termo, né, inverter a base 3 sobre 1. Tá bom? Então tomem cuidado com isso. É muito comum esse tipo de estrutura aparecer nas questões e daí pode confundir alguns alunos. Bom, então, feita essa análise aí mais geral, a gente, portanto, pode dizer que esta função aqui ela não traz nenhum problema do ponto de vista, né, dessa problemática aqui, e daí ela pode ser classificada, na verdade, uma função crescente e não decrescente, como afirmou o item A, portanto ele está errado. O item B fala, temos uma função crescente, bom, ok, e a imagem, ele deu aqui um intervalo para a gente, vamos analisar a imagem já na sequência. Temos uma função decrescente, novamente o item aqui erra na classificação, portanto ele não é nosso gabarito. E por fim temos a letra D que diz o seguinte, temos um conjunto imagem menos 1 mais infinito, sendo o gráfico sendo o gráfico uma função crescente. Bom, candidatas aqui a letra B e a letra D. Então vamos falar do item que está faltando, que é a imagem. E antes de falar da imagem, deixa eu comentar um pouquinho sobre esses conceitos que são muito importantes para as funções. Tá? Pessoal, função, e aí eu falo função como um todo, são relações matemáticas que habitam
ou que relacionam, melhor dizendo, dois conjuntos, o domínio e a imagem. O domínio é aquele conjunto onde nós pegamos os valores de x para substituir na expressão, para substituir na função. Então, se eu pego um número, aí eu tenho um conjunto, que é o domínio. Então, o domínio da função representa aqueles valores que são possíveis para x. Dentro do domínio da função, existem todos os números que a função, né, que estão determinando a função. Pessoal, como assim? Tem alguns valores, tem alguns números que não podem fazer parte do domínio de algumas funções, né? Por exemplo, se eu coloco para você a função f de x igual a raiz quadrada dx, eu te pergunto, é possível tirar a raiz quadrada do número menos 4 no conjunto dos números reais? Não. Então, o domínio da função, né, f de x igual a raiz quadrada de x, os números negativos já não fazem parte desse domínio. Então, assim, para resumir, o domínio é aquele conjunto onde eu pego os valores de x, mas são valores que vão ser ou que podem ser utilizados na função, ou que satisfaçam a função. Então, toda vez que eu pego um número no domínio, um valor de x, e substituo na função, faço as contas, a função me dá um retorno, me dá um valor. Esse valor nós chamamos de y. E o y já mora em um outro conjunto da função que nós chamamos de imagem. Então, veja, a função ela transita entre esses dois ambientes, ela faz uma ponte. Sempre que eu pego um valor de x e substituo na função, desde que o x pertence ao domínio da função, tá? Pego um valor de x, substituo na função, faço as contas, ela me dá um resultado. Esse resultado está no outro conjunto que nós chamamos de imagem. Então, veja que existe essa relação bionívoca, né, entre esses dois conjuntos, e essa conversa é feita justamente pela função. Tá bom? No caso das exponenciais, o domínio ele é real. Por que, professor? Aqui, inclusive o próprio item fala, né? É uma função que tem o domínio real. Por quê? Porque qualquer valor de x pode ser substituído aqui no expoente. Não há restrição para o x aí no expoente. Você pode colocar um positivo, negativo, uma fração, pode colocar uma raiz, né? Um número até irracional, por que não? Então não há restrição. Por isso o domínio das funções exponenciais eles são ditos reais. Eu posso, portanto, já estou aqui no gráfico para a gente fazer a análise melhor dessa imagem, desse domínio. Então aqui veja que o domínio são aqueles valores de x que aqui estão representados pela reta, né, pela reta real x. Já a imagem a gente tem que falar um pouquinho melhor sobre ela. Por quê? Vocês estão observando aqui o gráfico de duas funções. Essa em vermelho é um exemplo que eu trouxe de uma função simples, que eu chamei de g, e eu vou escrever aqui qual que é essa função g. A g de x igual a 2 elevado a x. A função em verde é a função do nosso problema, tá? É a função apresentada lá pelo exercício, que é a função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Certo? Funções bem parecidas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, vamos dar uma olhada nos números, né, que pertencem ao domínio da função, só que aqui do lado negativo. Se fosse possível ampliar, né, essa região aqui mais ou menos, a gente ia perceber que a reta que representa o domínio da função, a reta real x aqui, ó, ela está muito próxima da curva da função. Então, à medida que eu vou avançando com o domínio nesta direção, ou seja, no sentido do infinito, né, do lado negativo do infinito, o gráfico vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando dessa reta real x, mas algo muito interessante aqui a se dizer. Essa curva, essa função, nunca encosta na reta x. Nunca encosta. Se não encosta, claro, não vai ultrapassar. E isso é uma característica das funções exponenciais. Elas sempre vão ter um limite. Nós chamamos, inclusive, na matemática de assíntota. Nesse caso, quem está funcionando como assíntota, ou seja, nesse caso, uma assíntota horizontal, quem está funcionando como assíntota horizontal é o próprio eixo x. É como se fosse um limitador. A partir daqui, a função não consegue passar. E as funções exponenciais possuem esta característica, tá? Nesse caso, a função exponencial crescente, ela tem a cota superior dela para o infinito, a cota inferior dela, que também é para o infinito, mas com essa característica de sempre ir se aproximando a uma determinada reta, né, um limite que nós chamamos de assíntota. Professor, por que isso acontece? Vou pegar aqui um exemplo bem rápido para a gente também não delongar tanto.
a explicação que é o seguinte. Vamos pegar um número qualquer aqui do domínio, né, do domínio da função, do lado negativo, vou pegar o menos 2. Tá? Vamos substituir aqui o menos 2, veja. Eu estou pegando um número que pertence ao domínio da função, e ao substituir esse número, o menos 2 que eu escolhi, né, escolhi aleatoriamente, se eu substituir na função, nós vamos ter menos 2 elevado ao quadrado. E aí a gente cai naquela conta que estávamos discutindo logo no início, né? Esse valor de y, aqui a gente tem o eixo y, ou g de menos 2 ou y, tanto faz. O que nós temos? Nós vamos ter o 2 sobre 1 elevado a menos 2. E o que eu disse a respeito desse expoente negativo? Ele simplesmente gira. Nós vamos ter y igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Por fim, quem que vai ser esse resultado? 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado 1 e 2 ao quadrado 4. Então nós vamos ter como resultado aqui, ó, o 1 sobre 4. Esse resultado é o que eu chamo de imagem. Eu capturei um número no domínio, aqui no eixo real x, menos 2, substituí na minha função, operei as contas, achei um resultado para a função, para o y. Isso significa que se eu pego aqui o menos 2, né, e relaciono o menos 2 do domínio, eu vou encontrar um número que relaciona esse valor aqui do domínio ao valor da imagem. Nesse caso, 1 sobre 4. Tá? E aí eu quero seguir com esse raciocínio com vocês, dizendo o seguinte. Se eu escolho o menos 3, né, aqui o menos 3, eu vou encontrar 1 sobre 2 elevado a 3. 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8. Aí eu já vou ter 1 dividido por 8. Veja, quem que tem resultado maior nessa divisão? É 1 quando dividido por 4 ou 1 quando dividido por 8? Professor, quem é maior é 1 sobre 4. Exatamente. Agora, digamos que eu pegue o menos 4, eu já vou encontrar 1 sobre 16. O menos 5, eu vou achar 1 sobre 32. Então, veja que o 1 está sempre fixo. E a parte do denominador está crescendo exponencialmente. Eu sempre estou dividindo 1 por um número que está aumentando, por um número que está crescendo, à medida que eu vou substituindo o domínio da minha função para o lado negativo. E essa divisão, pessoal, ela continua, né, sendo menor a cada número negativo que eu avance aqui para a esquerda. Resumindo, eu sempre vou ter um gráfico que tem o seu resultado diminuído. Eu tenho 1 dividido por 4, depois 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, 64, 128, né? 128, 256, 512, 1024. E veja que esse número, toda vez que eu vou dividindo ele por um número cada vez maior, ele vai ficando pequeno, ou seja, ele vai se aproximando do zero. É essa característica que permite dizer o seguinte: essa curva sempre vai aproximar da reta x, e a reta x passa do zero do y. Veja que o valor de zero é o valor dy. Então esse número, essa curva está aproximando do zero, mas nunca toca no zero. Por quê? Concorda comigo que sempre vai ter um restinho aqui dessa divisão? Por mais que esse resultado aqui do denominador seja um número grande, seja um número astronômico, e realmente ele cresce muito à medida que nós vamos avançando aqui com os números do domínio, né, do lado negativo. Então, aqui sempre vai ter um número, né, por maior que ele seja, e ele sempre vai dividir 1. Então, isso sempre vai ser diferente de zero. Tá? Então, assim, foi uma explicação até mais detalhada, mas para que vocês entendam que é o seguinte: para esta minha função g de x, nós temos um limite para os valores de y. Professor, como assim limite? Os valores que esta função vai, né, alcançar vão estar entre o zero até o infinito. Porque, veja, se eu ando com o domínio nessa direção, a minha função se aproxima do zero, mas nunca é igual a zero. Então, essa reta aqui, a reta vertical x, é a minha assíntota. Já no sentido dos números positivos, essa função começa a crescer, né? Inevitavelmente. E aí vamos analisar a próxima função, que foi a que o problema nos deu. E aí, olha que interessante. Você concorda comigo se eu fizer, né? Se eu fizer aqui o x igual a 1 para a minha função g, eu vou encontrar 2. Mas para a minha função
f, eu vou encontrar 1. Você percebeu que o fato de ter acrescentado esse menos 1 deslocou a minha função uma unidade para baixo? Então, veja, se a minha função g tem um limite ali próximo ao zero, na reta x, se eu diminuo uma unidade, aí o gráfico dessa função vai cair uma unidade. E o que nós vamos ter agora, ao invés de o zero, ou seja, do limite da minha função g ser o zero aqui, ó, nós já vamos ter um outro limite, que é justamente esse menos 1. A função acaba descendo uma unidade e o raciocínio é o mesmo. Apesar de ela se aproximar desse menos 1, né, que é a minha assíntota horizontal agora, esse valor, o valor da minha função nunca vai ser igual a 1. E o domínio dela, ou perdão, a imagem dela, nós vamos ter valores que vão, né, do menos 1 para cima, ou seja, para o mais infinito. Tá? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar essa visão mais geral sobre a questão do gráfico e a análise que se faz em relação à imagem das funções exponenciais, lembrando que o domínio ele é real. Então, voltando lá no nosso item, o que nós vamos concluir? Que essa função exponencial fornecida aqui pelo problema tem a imagem, que são os valores de y, que nós chamamos aqui, né, de im. Então, esse aqui é o meu conjunto imagem, onde habitam os valores de y. Essa minha imagem, eu tenho que ela começa aqui no menos 1, mas excluído, e aqui é uma maneira matemática de a gente representar a exclusão de um número, é colocar esse colchete meio que de costa para o número, né? E esse nossa imagem também não tem limite na parte superior, ou seja, está aberto aqui no infinito. Então, basicamente, turma, é esta representação que a gente pode fazer. Aliás, aproveitar aqui, né, nunca é demais, eu também posso representar esse intervalo como menos 1, né, mais infinito e usar o parêntese. Tá? O parêntese pode ser utilizado quando nós temos aqui, ó, o intervalo aberto, nunca fechado. Se fosse fechado, eu não poderia utilizar o parêntese, tá bom? É mais uma forma aí de nós representarmos esse intervalo. Só é possível se fosse, só é possível usar o parêntese se o intervalo for aberto. Se for fechado, eu tenho que de fato fechar. Fechado seria assim, fechado no número, né? Menos 1, tá bom? Então, voltando lá na nossa questão, depois o vídeo, inclusive, acho que ficou bem longo, a gente discutiu muita coisa importante. O que temos aqui para marcar? A imagem da função é aberta no zero e vai para o menos infinito? Bom, poderia ter ser aberto no zero se fosse para a função g que a gente discutiu. Só que a função não vai para o menos infinito, ela vai para o mais infinito. Tá? E a letra D, portanto, é o nosso gabarito, porque fala exatamente que a imagem começa aqui no menos 1, excluído ele, e vai para o mais infinito à medida que nós avançamos com os valores positivos da função. Tudo bem, turma? Então, eu espero que tenham entendido aí, tá? E até a próxima questão. Um abraço.